Boa tarde, vamos dar início ao estudo da radiação. Então, né, nas aulas anteriores a gente tem visto aí a transferência de calor por condução e a transferência de calor por convecção, né, apenas como uma questão de condição de contorno, mas o que difere da transferência de calor por radiação, né? Nosso bom senso diz que se você colocar um sólido qualquer a uma determinada temperatura maior do que a temperatura ambiente e na temperatura, no caso o ambiente, tiver isolado de qualquer meio material, um vácuo, né, por exemplo, você tem que, com o tempo, a temperatura do sólido vai diminuir da mesma forma, né, até atingir a temperatura ambiente equilíbrio. Então, por que isso ocorre, né? Ocorre porque existe a transferência de calor por radiação. Bem, então, essa transferência de calor por radiação, ela tem diversas aplicações aí na engenharia, no dia a dia, né? Micro-ondas, plantas térmicas, por exemplo, tomografias, radiação solar em painéis fotovoltaicos e concentradores como um todo, e assim por diante. Então, o estudo da radiação, ele envolve 3 temas de estudo bem definidos e bem importantes, que é o estudo do eletromagnetismo, né? Justamente por causa dessa descrição da natureza oscilatória da radiação. O estudo da termodinâmica, que compreende aí a conservação de energia, e o estudo da mecânica quântica, né, que vai descrever os processos atômicos, moleculares durante essa radiação e a distribuição da radiação pelo espectro do comprimento de ondas. Então, vamos relembrar alguns conceitos aí, né, de comprimento de onda e frequência. Então, cada onda, né, a radiação, ela é definida também por alguns processos, por alguns conceitos, né, de comprimento de onda, que é essa distância entre uma crista e a outra da onda, e a frequência, que é o inverso do intervalo de tempo para esse comprimento de onda, essa distância aqui ocorrer. Além disso, a gente sabe que a velocidade da luz a vácuo, né, em vácuo, ela é dada pela frequência vezes o comprimento de onda, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava em metros por segundo. Então, existe um espectro de radiação eletromagnética, onde, no caso do nosso curso de transferência de calor, a gente vai dar atenção à radiação térmica. E a radiação térmica, ela ocorre em determinada faixa de comprimento de onda, que é essa faixa de 10 a menos 7 até 10 a menos 4. Ondas maiores que 10 a menos 4, por exemplo, encontram-se as micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV, e ondas menores que 10 a menos 7, encontram-se as ondas, né, de raio-x, raio-gama, parte da onda de ultravioleta e assim por diante. Então, no caso, a gente vai dar atenção para a radiação térmica que está aí nessa faixa de onda. Okay? A natureza da radiação, então, né, ela se distribui para determinado ambiente de forma esférica. Então, ela emite para todas as direções, né? E quando a emissão dessa radiação, ela independe dessa direção, ela é dita que é um emissor difuso. E aí vai depender apenas da faixa de comprimento de onda e da temperatura, no caso que você está utilizando. Bem, então mais para frente a gente vai ver como que se comporta essa distribuição espectral e o poder emissivo da superfície. Então, vamos entender um pouquinho os conceitos aqui fundamentais, né, dessa natureza oscilatória da radiação.
Suponha que você tem aqui uma determinada plaquinha ou uma superfície aqui, né? DA1, uma diferencial de área 1. Bem, então, se você pegar um determinado ponto dessa área que emite radiação, ela vai emitir para determinado θ, né, que é o ângulo aqui entre a normal e o raio da esfera, no caso formado, e para determinado ângulo φ, que é esse ângulo aqui em relação aqui ao diâmetro da sua esfera, né? Então, essas são as coordenadas esféricas, R, θ e φ. Quando um determinado ponto emite a radiação, ele pega uma determinada faixa, né, de θ e φ e o raio. Bem, esse sólido formado tem um formato cônico, ele é chamado de ângulo sólido, dado por essa letra ômega. Então, o ângulo sólido, né, diferencial do ângulo sólido, nada mais é do que essa área projetada aqui em que a sua radiação atinge, que a gente dá o nome de DAN, dividido pelo raio ao quadrado. Então, isso é ângulo sólido. Ok. Então, entendendo aqui, se essa área projetada, né, se você aproximar ela para uma forma diferencial, você pode dizer que ela é aproximadamente um retângulo. E aí, essa área projetada, DAN, ela é dada por essa distânciazinha aqui, que está relacionada ao dφ, que é um R seno θ dφ, né, lembrando lá das coordenadas esféricas, e essa outra distânciazinha aqui, que é o R dθ. Então, se eu multiplicar, né, se for aproximadão um retângulo aqui, esse DAN vai ser o R dθ vezes o R seno θ dφ, que dá um R ao quadrado seno θ dθ dφ. E o ângulo sólido vai ser essa área projetada dividido pelo R ao quadrado. Ou ainda eu posso escrever esse DAN aqui projetado, ou o DA1 projetado, no caso, em função do DAN, que a gente vai ver mais para frente. Bem, então daqui por diante a gente vai entender alguns conceitos aí de poder emissivo. Isso tudo vai depender da intensidade que a sua superfície em determinada temperatura tem capacidade de emitir. Então, vamos ver como que a gente vai definir essas condições. Então, suponha que você tem aqui, né, um ângulo sólido, variando aqui em relação a θ e φ, né, de acordo com os ângulos definidos. Então, se você tem, considerando todo o φ, né, um emissor, no caso, que está emitindo para todo o ângulo φ, então isso está variando de 0 a 2π, e considerando até uma faixa aqui de π-meios, né, variando em relação ao seu θ, de acordo com o ângulo aqui da normal feito com raio. Então, você tem que o seu diferencial de ângulo sólido, se você integrar, vai ser a integral de 0 a 2π, integral de 0 a π-meios de seno de θ dθ dφ. E aí, integrando isso, né, se estiver variando de 0 a π-meios e de 0 a 2π, você tem que a integral aqui do semi-hemisfério, no caso, emitido por um determinado ponto, é dado por 2π esfero radiano, que é a unidade do ângulo sólido. Bem, então a gente está interessado em quanto que essa determinada área está emitindo para uma outra determinada área projetada no seu espaço, né? Então, se você colocar esse DAN em função de DA1, então DAN é igual a um DA1 cosseno θ. E a sua quantidade emitida, aqui no caso, é analisada por unidade de área e por unidade de ângulo sólido, no caso, comprimento de onda, né?
você tem que, isso é definido como intensidade espectral emitida. Então, essa intensidade de radiação emitida por faixa de espectro, né, de comprimento de onda, ela é função do seu comprimento de onda, θ e φ, e também da temperatura em que você está analisando. Então, se eu substituir todos esses conceitos aqui dentro da minha intensidade emitida e isolar essa taxa em função da área, né, que me dá o fluxo de calor, então eu tenho que esse fluxo de calor é a intensidade emitida, né, que é função de lambda θ φ, vezes cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ, substituindo aí todos os conceitos aqui considerados, ok? Bem, então esse fluxo nada mais é do que o fluxo emitido pela minha superfície dA1, que atinge uma outra determinada superfície dAn. Isso é o meu poder emissivo espectral, a capacidade que um material tem de emitir calor por radiação em determinada temperatura. Então, se eu substituir todos esses conceitos aí utilizados, eu tenho que esse poder emissivo espectral é a integral dessa intensidade espectral aí, cosseno de θ, seno θ, dθ, dφ. Se o meu emissor é difuso, então significa que esse poder emissivo espectral independe da minha direção, né? Ele é apenas função do meu comprimento de onda. E aí eu posso escrever que o poder que a intensidade espectral, que antes era função do comprimento de onda θ e φ, é igual à intensidade espectral, que é função apenas do comprimento de onda. E aí o meu poder emissivo espectral integrado aqui para esse intervalo de ângulos aí é igual a π vezes a intensidade espectral emitida, ok? Bem, se for do meu interesse, então, calcular o poder emissivo para toda a faixa de comprimento de ondas conhecida, nesse caso, do meu material, é só integrar de 0 a infinito aqui, ou de determinada faixa de comprimento de onda conhecida, até outra determinada faixa de comprimento de onda do meu poder emissivo espectral, que é a função de lambda. Então, retornando aí aos conceitos, né? Poder emissivo, que é uma taxa por metro quadrado, um watts por metro quadrado, no caso, que é importante conhecer. Então, você tem que o comportamento desse poder emissivo espectral, ele se dá de acordo com essa distribuição aqui, né? Para um emissor difuso, no caso, que não é dependente da direção. E alguns outros conceitos importantes também aí para a gente entender é que a sua superfície ela tem uma capacidade também de absorção. Então, se você não está, se o seu meio ambiente tem uma determinada faixa de temperatura, então o seu material também, a sua superfície está absorvendo uma determinada irradiação do meio ambiente. Bem, então, dependendo da faixa de temperatura da superfície, ele tem um poder emissivo. E estando num ambiente em determinada faixa de temperatura, ele sofre uma irradiação. Essa irradiação, dependendo da capacidade do seu material, ele pode absorver toda essa irradiação, ou ele pode transmitir, né, parte dessa irradiação para um outro determinado meio, se for um material translúcido, por exemplo, não um material totalmente opaco, ou ele ainda pode refletir parte dessa irradiação, se ele tiver uma capacidade de refletividade. Então, se você fizer um balanço fracionário desses termos, né, em termos de irradiação, seu material tem uma capacidade de absorção
de reflexão e de transmissão, que é dado por uma transmissividade, refletividade e absortividade. Esses termos são fracionários e o somatório dele é 100%, né, de acordo com o conceito de radiação. Agora, nada tem a ver com o poder emissivo, porque o poder emissivo é a capacidade que o seu material tem de emitir calor por radiação, né, para determinada faixa de temperatura. Ok. Então, a irradiação total, ela é dada pela irradiação espectral conhecida, no caso, né, a integral dessa irradiação espectral conhecida. E a irradiação total é representada pela taxa de radiação incidente, no caso, por unidade de área. E às vezes também é interessante a gente analisar toda a energia radiante que uma superfície deixa. Então, toda a energia radiante que uma superfície libera, no caso, ela está relacionada com o poder emissivo espectral da própria superfície, mais aquela porção refletida se o material tiver uma capacidade de reflexão, ok? E aí, no caso, você tem que a radiosidade total é a irradiação refletida mais o poder emissivo. O seu balanço, né, de conservação de energia em regime permanente, se você for analisar, o fluxo radiante líquido é tudo que está deixando a superfície menos que está entrando. Então, você pode escrever isso como um poder emissivo que está deixando menos uma quantidade de radiação absorvida. E o fluxo radiativo líquido, você pode escrever também em termos de radiosidade, esse mesmo balanço aqui, porque em geral a gente conhece o termo de radiação, né? Um fluxo solar, por exemplo, e aí torna-se interessante escrever esse fluxo radiativo aqui em termos de radiosidade. Então, vamos supor, se você tem conhecida, não a função exatamente, mas se você tem conhecida um determinado comportamento aqui de uma superfície, da irradiação espectral de uma determinada superfície. E eu quero saber a irradiação total dessa superfície. Então, se eu conheço a minha faixa de comprimento de onda, que aqui no caso desse exemplo está variando de 0 a 2,5, eu não conheço exatamente as curvas, né, as funções, apesar de saber que é linear aqui, poder definir a equação da reta nesse caso, né, de acordo com um ângulo aqui, e essa reta e esse outro ângulo aqui também é possível definir, mas aqui no caso torna-se mais fácil você separar essa integral em termos de área, né, porque você sabe que a sua integral aqui do seu comportamento espectral de radiação para essa determinada superfície é o somatório, então, dessa primeira área aqui, de 0 a 0,5, da segunda área que se comporta como um retângulo, e dessa terceira área aqui que se comporta como um triângulo. Então, eu posso substituir essas integrais pelo somatório das áreas aí abaixo da curva e encontrar a minha radiação total, ok?